Ok. Então, pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos, a todas, todos. Sejam muito bem-vindos. Estejam sabendo que a gente está muito feliz com a chegada de vocês. São muitos os desafios, mas a gente vai vencendo juntos no coletivo. A educação à distância, ela tem essa característica de nos aproximar cada vez mais. Ao invés da gente pensar na distância como o espaço vazio, é pensar na educação à distância como um espaço que é preenchido, que é vivenciado e que é de aproximação entre os sujeitos através das tecnologias e mídias digitais. Isso é para dizer a vocês que é muito pouca a distância. Ela é caracteristicamente geográfica, mas em processos cognitivos e de aprendizagem, ela é muito próxima, porque ou estamos próximos ou a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir concluir o curso, de concluir todas as etapas junto com os nossos colegas. E isso é um problema. Esse encontro de hoje, ele está caracterizado como uma roda de conversa. E eu vou deixar ele mesmo como uma roda de conversa, né? Só vou fazer uma explanação para vocês rápida da matriz curricular de vocês e da dinâmica que a gente vai viver, e depois eu abro para as perguntas de vocês. Que vocês esclareçam as dúvidas, as dificuldades, né? E tudo isso a gente possa sair daqui hoje com uma leveza, ansiedade, porque não vai diminuir a ansiedade. Quando a gente tem um desafio na nossa frente, né? Um projeto de vida, que cada um que está aqui tem um projeto, tem um sonho, tem um desejo, ninguém está aqui para fazer uma especialização meramente por fazer. Então, é nessas expectativas de ansiedade, que é o nascedouro, que a gente vai acomodando, compreendendo e fazendo o processo de ajuste e autorregulação, tá bom? Vocês sabem, né, que eu sou a coordenadora do curso, meu nome é Marlene Dutra, a gente vem se falando sempre, então assim, eu acabei não me apresentando, mas porque eu também acho que não é de grande necessidade. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais de mim, né? Eu acho que vocês já viram na aula inaugural que a gente pediu que vocês trabalhassem, e também nas aulas que foi trabalhada sobre o processo o processo memorial e trajetória de vida, né? Então, acho que ali deu também para vocês conhecerem um pouquinho de quem eu sou e o meu papel junto com vocês. Eu vou usar essa mesma matriz aqui. Alguém pediu para participar, deixa eu autorizar e eu volto para a apresentação. Aqui. Então, nossa, nossa matriz curricular, ela é de 360 horas, 18 meses. A gente tem 3 módulos de trabalho. O ponto crucial que a gente precisa ter atenção, que vocês vão precisar ter muita atenção, é esse fluxo, porque nós temos de forma transversal o trabalho com o TCC. O TCC não vai ficar só para o final do curso. Ele é uma construção durante o processo de cada módulo. Inclusive, hoje, ao refazer o, o cronograma, eu destinei uma semana sempre para que vocês possam ter um espaço de organização para sistematizar as escritas que vocês estiverem fazendo durante as disciplinas. A gente vai começar esse módulo 1 no dia 16/8.
No dia 16, é um sábado, nossas aulas síncronas, né? Estar sempre concentradas no sábado para garantir o maior número possível. A gente sabe que todo mundo, em sua maioria aqui, é trabalhador ou estudante em outras áreas. Então, as datas vão ficar bem organizadinhas para que vocês vejam a melhor forma de estar presente, de participar. Ah, eu posso ver a aula depois gravada? Ah, vai poder ver. Mas é o momento de você tirar perguntas. É o momento de você, né, se organizar, de você ter um contato direto com os professores e poder, então, esclarecer as questões que ficarem pendentes. Então, eu aconselho que estejam participando. Faz parte do processo avaliativo também o quantitativo de presença, mas isso tudo vocês vão negociar diretamente com os formadores e tutores, tá certo? Então, dia 16, a gente inicia nossa primeira disciplina. Tudo bem? Bem, o que é que, o que é que a gente está fazendo na ambientação? A ambientação, ela é uma sala construída que fica sob a minha supervisão. Vocês, gente, vocês não têm tutoria. Vocês têm uma supervisão que eu verifico, olho como é que estão as coisas, analiso, vou analisar uma das atividades, essa atividade específica eu mesma vou analisar, mas ela não é uma sala onde você tem um retorno do tutor para cada uma das atividades. Ah, eu participei do fórum, ninguém me respondeu. Eu mandei uma tarefa, ninguém me respondeu. Eu fiz meu cronograma de estudo, mas o tutor não disse nada. Não sei. Gente, por que isso? Porque esse é um espaço para que vocês se familiarizem com o ambiente Moodle. O ambiente Moodle de aprendizagem, ele é uma plataforma que integra diferentes interfaces e ajuda no processo colaborativo. Então, nesse movimento de entender cada uma das ferramentas, vocês estão testando. Eu digo sempre que a metodologia para se trabalhar com o Moodle é o futucar, é o mexer. Você tem que futucar, você tem que mexer, você tem que testar, você tem que abrir as áreas. Algumas pessoas estão, inclusive, me dando tarefa, mas deixam no rascunho. Não basta só anexar, é preciso clicar no botão de enviar. Então, depois vocês deem uma conferida se estão, de fato, fazendo o envio da atividade, tá bom? É, então, gente, nós temos apenas uma atividade na ambientação que ela está direcionada. Qual é essa atividade? É a atividade do memorial. E por que essa atividade está direcionada? Vocês, para fazerem a atividade, precisam assistir aquela aula de ambientação, aquela aula disponibilizada no YouTube, que eu coloquei para vocês, para que vocês possam trabalhar com essa questão, que é a questão da primeira organização de escrita reflexiva de vocês. Mas para que vocês possam fazer isso, precisa da aula, que é a aula de o encontro sobre trajetória de vida e formação docente, tá certo? Bem, eu assim, a princípio, acho que são essas coisas que eu teria para falar para vocês. Destacar uma coisa muito importante. Os, os polos, que alguém já me perguntou isso em um e-mail e acho que é uma questão que precisa ser falada com todo mundo. Vocês estão entrando numa segunda chamada, certo? Mas
Independente disso, algumas pessoas também que eram da primeira, quando a gente reestruturou os polos, tem gente que não está no polo da inscrição, só que isso não é relevante nesse momento. Como esse curso ele está previsto praticamente todo online, a gente não está com previsão de atividades presenciais. Só vamos ter essas atividades no final do curso, sobre orientação de TCC, e quando fizermos evento. Aí, então, a gente pode fazer ajustes. Eu estou dizendo isso para vocês não se angustiarem, mais uma ansiedade. Eu me inscrevi para Calcaia, mas eu estou em Oroz. A sala de aula é a mesma sala, a sala virtual é a mesma sala da Calcaia, você vai estar trabalhando com pessoas, com estudantes que estão tendo a mesma orientação. Então, o espaço virtual da sala, seja no polo Oroz, Calcaia, São Gonçalo, não vai interferir no processo de aprendizagem de vocês. Professora, mas eu gostaria de usar um computador no polo, só que eu sou do polo de Oroz. Não vai haver problema, a gente conversa com a coordenação, fala comigo. Isso é uma questão de alinhamento, tá? Mas é muito mais fácil a gente ajustar os casos específicos do que ter que fazer toda essa retomada. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque na hora que foi integrar o sistema acadêmico com o sistema das matrículas enviadas, tiveram algumas divergências. E lembrando, o edital, ele é claro quando fala que você pode ser alocado em qualquer polo, sem prejuízo, certo? Isso fica muito a critério da instituição. Então, gente, não se angustiem com isso também. Isso não é para ser um motivo de angústia, nem motivo de vocês ficarem ampliando a ansiedade que vocês já têm, tá certo? Professora, só um momento. A professora vai disponibilizar só para a gente saber, eu sei que não é um momento de angústia nem de nada, mas para a gente saber em qual polo a gente está situado, embora isso não tenha nenhuma interferência, só vai ter no TCC. Vou. Deixa eu te dizer. Você vai ficar sabendo exatamente o polo que você está no sábado. Você consegue ver isso na sua matrícula, acessando o acadêmico. Mas no sábado, quando você já tiver acesso à sala virtual, na sala virtual vai ter o nome do polo, tá certo? E vai ter o nome do polo, a professora de vocês vai ser a Karine Portela, e o tutor, cada polo tem um tutor. Então, são tutores específicos. Essa distribuição a gente também vai fazer, bom? Bem, eu acho que o recado, de forma geral, era isso. Eu coloquei para falar com vocês apenas as questões que foram questões que eu mais encontrei nas sinalizações individuais e nas procuras individuais. Por que eu não coloquei vocês logo em grupos de WhatsApp? Porque o grupo de WhatsApp, ele é um espaço que demora para que as pessoas, em um grupo grande, com mais de 300 pessoas, se auto-organizem. Aquele grupo, ele já estava auto-organizado, já estava bem acentuado sobre essas questões iniciais. E aí, geraria um conflito entre vocês e eles, e então a gente aguardou uma semana e pouca para poder colocar vocês, e agora eles já fazem um acesso de forma colaborativa, de também ajudar vocês, orientar vocês. Então, fluiu como eu havia pensado. Um destaque: qualquer questão individual de coordenação, vocês direcionam ao e-mail da coordenação. Não envie para o meu e-mail pessoal, não envie para o meu WhatsApp pessoal, porque eu não vou responder. E não vai ser falta de educação. É simplesmente protocolo, tá certo? E evitem mandar áudio, porque áudio também
Em grupo de WhatsApp é muito complicado. Eu já não ouço áudio no meu individual, imagine num grupo de WhatsApp, né? Então, a gente tentar criar algumas regras aí de convivência. Eu já estou colocando quais são as minhas, né? E aí a gente, na medida que a gente for convivendo e se relacionando, os contratos sociais ficam mais claros, ok? Bem, dito isso, eu vou abrir para que vocês possam fazer as perguntas e a gente tirar as dúvidas e vocês saírem daqui menos ansiosos, mais tranquilos e fechar essa semana. Vocês têm até essa semana para fechar a ambientação, né? Uma informação importante. Pode começar, Alexandre. Oi, professora, consegue me ouvir bem? Estamos sim. Eu vou me movimentar aqui que eu vou para uma outra área, tá? Tudo bem, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Queria já agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. E a minha pergunta seria em relação já lá à ambientação, à disciplina de ambientação, certo? Eu já consegui realizar algumas atividades os tópicos seguintes, eles ainda não estão disponíveis. Se eu não me engano, lá de múltipla escolha para frente. Essas atividades, elas ainda vão ser liberadas e já tem prazo, ou seria só até onde está liberado mesmo? Era essa a minha Espera aí pergunta. que eu vou olhar isso aqui agora, tá? Enquanto eu abro aqui, vamos olhar juntos. Então, a visão para vocês é diferente da minha, mas dá no mesmo. Então, aqui vocês têm o guia de acesso, né? A biblioteca, diretrizes gerais da política e um fórum de abertura. Gente, na biblioteca vocês se encontram várias coisas, né? PPC, material, então a cartilha, um livro de educação à distância, os PUDs que algumas pessoas me pediram. Então, isso aqui a gente já deixou todo aqui, tá? Ok, vamos lá. Primeira atividade. Isso aqui é um fórum aberto. Esse fórum aberto, ele é um fórum que a gente deixou aberto, que é para poder vocês conversarem no que vocês desejarem, fazerem trocas entre si, principalmente quem não estava ainda no WhatsApp, né? Então pode fazer pergunta aqui, um vai, o outro colabora, coloca conforme deseja. Beleza. Ele está aberto, né? Até dia 11 de agosto. Essa aqui é uma prática que também está aberta até o dia 11 de agosto. É a primeira prática de fórum. Tem uma tarefa que está para o dia 11 de agosto também. Essa tarefa é a tarefa de organização de um cronograma. Vamos fazer assim. Eu vou habilitar essa tarefa até o dia 14, tá? Vou mudar essa data. Porque algumas pessoas que aí, quando eu fizer o monitoramento para a sala de vocês, eu vejo que está todo mundo ok. Gente, aí é onde está uma questão importante. Por que a gente está mudando essas datas? Porque essas datas estavam relacionadas ao pessoal do primeiro grupo. Não vai haver essa flexibilização de data nas disciplinas. Então, por isso é importante vocês montarem os cronogramas de estudo de vocês. Porque esses cronogramas de estudo de vocês é o que vai garantir que vocês façam, né, suas atividades no prazo e não tenham problema. Porque como esse curso não é um curso de reoferta, provavelmente as disciplinas não serão reofertadas. A gente está tendo a ambientação, porque a ambientação ela é uma atividade que a gente pode falar mais livre, de autonomia, de exploração. Já nas disciplinas que precisam de mediação, de intervenção, elas não são reofertadas.
A escrita reflexiva. É a escrita reflexiva que está falando, né, Alexandre? Daí para frente. Isso aqui eu pedi. Tá. Isso aqui é porque botou envio até o dia 15, mas está habilitado a entrega só para o dia de entrega. Isso aqui eu não vou nem habilitar, vou deixar aberta. A característica que a gente vai ter é que em todas as salas a gente vai ter essa área aqui, ó, gente, sobre o memorial formativo. Porque esse memorial formativo é aquilo que vai estar o tempo inteiro transversal ao curso de vocês. Então, sempre que vocês vão estar fazendo uma escrita reflexiva, essa escrita reflexiva, em alguns momentos vai ter olhar de professor e de tutor, mas na sua maioria, elas são a forma de vocês concentrarem as escritas que vão ir para o TCC de vocês. Não realizar essa atividade é prever pedras escorregadias no percurso. Então, levem muito a sério essa parte do memorial formativo. Expliquei, Alexandre, acho que resolvi já o problema também direto no ambiente. Ótimo, obrigado, viu? Certo. Aderbal. Professora, só mais um esclarecimento. Na graduação, nós tivemos a flexibilidade. A gente conversava com os professores depois abriam para enviar tarefas, coisas desse tipo. Na Não vai graduação, não vai haver isso, significando o seguinte: não enviou a tarefa, esse já pode desistir, porque ele não vai chegar ao fim. É isso? não nessa ordem. Vamos pensar no movimento ao contrário. Vamos pensar no movimento que você terá prazo para fazê-las, você será acompanhado para fazê-las. Sendo assim, não há motivo para você não enviá-la. Percebe? O movimento tem que ser o contrário. Não fez uma tarefa, que essa tarefa significa desistência. O que a gente não pode e não tem como fazer é prorrogações de prazos ou repetição de disciplina, porque não vai haver esse processo de repetir disciplina. Porque o curso, ele é um curso do governo federal, que vem com uma verba específica para contratar o número exato de professor e o número exato de tutor. Então, a gente não vai ter reoferta de disciplina. Você não fazer uma atividade, você não fazer alguma coisa, né? Isso vai ser negociado com o seu professor e com o seu tutor, certo? Agora, como eu estou fazendo nesse momento, vocês estão vendo, abrir prazo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nas salas, até porque nem o professor pode fazer isso. Só quem pode fazer isso sou eu. Que é exatamente para que a gente tenha um cronograma que seja um cronograma que dá conta de tudo. Porque você termina uma disciplina, você começa a outra. Entendeu? Você vai começar no dia 16 a disciplina. Quando você... Deixa eu abrir aqui só para falar a data precisa. No dia 16 começa a disciplina. No dia 13/9 vai terminar essa primeira disciplina. E no dia 13/9 já começa a outra disciplina. Então a gente tem que ser, e é o sucesso de um curso na educação à distância, é a organização de tempo. Organização de tempo, organização das atividades e de estudo. Por isso que na ambientação se pede que vocês façam um cronograma, uma forma que vocês acham viável individualmente organizar o seu estudo. E cada um tem uma forma, gente. Cada um tem uma forma. Acho que vocês viram
na aula uma das aulas que a gente deu, que várias pessoas foram dizendo formas e estratégias que usam. São diversas as estratégias. Aqueles vídeos, eles estão muito bons em relação assim, a dica, compartilhamento de experiência. Então, olhem eles para vocês verem. Cada um vai ter o seu jeito de fazer. Mas o seu jeito de fazer, ele pressupõe, sobretudo, esse compromisso, responsabilidade e administração de tempo. Então, não é porque você deixou de fazer uma tarefa que você vai desistir do curso. Não. Mas você vai ter que conversar, se reorganizar e junto com o professor e o tutor negociar. Mas não como no presencial. Ah, eu vou fazer segunda chamada. Não vai rolar. Ah, eu vou repetir a disciplina. Não tem. Porque leiam o PPC. O PPC, é claro, é curso de oferta única. Por isso que a gente não tem. Porque o governo federal fez esse curso e manda o dinheiro para apenas a execução de uma turma. Entendeu, Aderbal? Entendi, professor. Para mim ficou bastante claro, viu? Beleza. Suiane, tudo bem, Suiane? Olá, bom dia. Por gentileza, professora, assim, na ambientação, eu fiz a escrita reflexiva pautada no encarte que foi postado, que tem lá, né? Fora os outros textos que tem na biblioteca. Então, eu fui pautando as minhas ideias nessas ações. Aí, agora a senhora falando que vai ser mais ou menos a escrita reflexiva para o TCC, o que eu escrevi não foi muita coisa. Aí eu estou preocupada, tanto que eu já até enviei. Eu escrevi mais ou menos 1 a 2 laudas. Não Suiane, entendo, mas assim, eu quero só entender se essa primeira abordagem da escrita reflexiva é só um autoconhecimento do aluno, chega não. é exatamente do jeito que está lá, Suiane. O TCC de vocês, ele dá uma assiste o vídeo sobre trajetória de vida e formação, né, gestora. Olha só, o TCC de vocês, ele envolve um plano de formação, que é o plano que vocês vão fazer de formação, e o memorial reflexivo. O memorial são as memórias construídas que vão te trazendo aprendizagem. Você vai ter um plano para fazer uma pesquisa a partir de uma problemática que seja uma problemática relacionada, né? A questão principal do TCC é qual é a problemática vivida no cotidiano da sala de aula, na escola, que inquieta você enquanto gestora. Essa vai ser o seu desafio. E isso vai entrelaçar com todo o movimento da sua construção enquanto pesquisadora, porque você também está se formando pesquisadora. Aqui a gente já tem pessoas que têm doutorado, têm mestrado, já fizeram outras especializações, mas a gente tem gente vindo da graduação. E é esse olhar de pesquisadora, de como a gente olha para o objeto, que vai ser importante. A escrita, ela é escrita conduzida daquele jeito, do jeito que foi pedido mesmo. Como é que você percebeu, como você chegou, quais suas expectativas. Esses textos que você está construindo, eles não vão ser igualzinho, é meu TCC. Não, eles são material para o seu TCC. Quando você tiver a disciplina de TCC, sua orientadora de TCC vai pegar esse material e, a partir desse material, vai estruturando para poder você organizar em uma escrita científica. Só que, se você não faz, aí na hora você vai ter mais dificuldade. Por isso que eu estou dizendo que essa pedra pode ser escorregadia. Não fazer ou deixar de fazer essas escritas reflexivas que não são assim de nota é não considerar o processo, porque as atividades de memorial formativo, elas não vão ser de nota para a disciplina, elas vão ser de processo de construção do seu TCC. E isso é importante a gente ter em mente. Não fazê-las é lá na frente ter problema. Porque na hora que a professora disser, vamos aqui organizar o que a gente já produziu,
Quem não produziu vai ter que produzir do nada. E produzir do nada é sempre muito mais difícil. Vocês sabem disso. Expliquei isso, Yane? Sim, explicou. Obrigada, viu? Nada. Mais perguntas, meu povo? Carteira de estudante. Carteira de estudante é com setor de carteira de estudante, meu povo. É nos setores responsáveis pelo transporte coletivo, municipal, estadual. O que cabia a mim, enquanto coordenação, fazer foi registrar o curso, já está registrado. Então, vocês seguem o protocolo, que é pegar a parte de matrícula, de guia, e encaminhar para eles, e logo, logo vocês terão. E-mail institucional, pelo SWAP, demora um pouco. Não se aveste, não, porque e-mail institucional, por enquanto, não é algo de fundamental importância para vocês. Como a Derbal disse, olha, quando a gente está no presencial, a gente já recebe, não sei o quê. Demora um tempinho, você está menos localizado porque você não tem um presencial. Mas o e-mail institucional, ele é para quê? Você poder entrar numa videochamada sem precisar pedir autorização, você depois pode mudar para o ambiente virtual, mas ele não empata, porque você está cadastrado no ambiente virtual com seu e-mail de matrícula. Então, tudo isso vai se ajustando. Ah, eu quero para poder ir para o swap. Vai fazer o que no swap hora dessa, meu gente? Se acalma, acalma as coisas, vão vivendo momentos por momento, vão vivendo etapas. E tenho certeza que a ansiedade vai diminuindo e vocês vão se localizando, vão se apoiando um no outro. Isso é fundamental. Não, Suiane, eu não. Isso aí normalmente pega no site. Você pode perguntar para o pessoal que já fez, né? Que eu vi no grupo, inclusive, teve gente que colaborou lá dando dica, mas isso é muito pelo site, direto pelo site. Alguma pergunta? A senhora responde dúvidas sobre o SIAP, SWAP e essas coisas? Esses sistemas? Ou O é que é com que tem? outro setor? Porque, assim, ao Não, cadastrar os meus dados, certo? Tudo ok, eu acessei, só que eu percebi que os meus dados acadêmicos, meu RG, ele não está correto. Eu acho que migrou alguma informação e é isso. migrou caracteres. Aí eu não sei se isso é uma preocupação agora ou eles vão corrigir e eu deixo lá, o meu cadastro não foi feito. Você, sempre que acontecer um problema nesse nível administrativo, você vai procurar o setor responsável. Então, o setor responsável é a CCA. Aí você comunica a CCA. Aguarda, você olha tudo, né? Pela CCA. Vocês têm o acadêmico. Então, vai organizando, vai olhando pelo acadêmico, vai tentando entender no acadêmico. O primeiro passo é tentar entender o ambiente virtual. Depois vai tentando entender o acadêmico, vai identificando erros, manda e-mail para a CCA, que é o setor responsável, e eles vão orientar vocês. Mas assim, guia de matrícula, gente, chega lá e procura, tem informações. Procura tutoriais também na internet, tem tutoriais que o IFCE faz para você saber acessar a internet, para acessar o SEI. Tem vários caminhos, entendeu? Mas priorizem aquilo que vocês devem se preocupar de verdade, certo? Esse caso, Suiane, que tem um dado errado seu, eu acho que você pode comunicar a CCA e eles vão te dizer o encaminhamento, tá certo? Perguntas, meu povo? Aqui eu acho que tá ok, vou fechar. Gente, tem alguma pergunta no e-mail que enquanto eu estivesse apresentando eu não tenha visto? Renato, e aí, Renato, como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. Com boas expectativas. Coisa boa. E aí, meu povo?
Ficou alguma pergunta, gente, aqui pelo chat que tenha aparecido e eu não tenha respondido? Vocês viram? Acho que não. Então vocês estão ótimos, viu? Vocês não têm dúvida, está todo mundo bem, está todo mundo esclarecido. Vocês gostaram da atividade do memorial formativo? Eu queria saber de vocês, como é que está a impressão de vocês? A gente ainda tem um tempinho? Querem falar? Querem falar, não? Professor, o calendário, ele vai ser disponibilizado para ter pelo menos uma noção. Até segunda-feira, Suiane, eu divulgo. Já está praticamente pronto. Eu só vou validar ele e aí eu divulgo, tá? Essa primeira aula que vai acontecer dia 16, vai ser pelo Meet também? Outra Não, pelo canal do YouTube. Não, Essas aulas são pelo canal do YouTube, porque elas são aulas que são para o grupo todo. E aí pelo Meet não tem como. Rosângela, os grupos de WhatsApp por polo, já houve uma movimentação daquele grupo no início, fez. Eu vou esperar os tutores chegarem, né, e ver. Porque, assim, o tutor, ele pode ser de uma disciplina, mas pode ser que na outra ele não esteja na tutoria. Então, a gente tem que pensar como vai fazer essa gestão. Tem alguns alunos que já estão com esse grupo. Eu quero ver se o polo, o coordenador de polo, desculpa, ele está com essa gerência no grupo de WhatsApp ou se é os alunos, porque aí a gente tem que ver como vai desejar fazer. Se vai vão fazer por disciplina, se vocês vão querer fazer e deixar num polo junto com o coordenador do polo, mas já houve um movimento lá naquele grupo grande que tem. Agora, como vocês vão confirmar o polo a partir de sábado, vamos deixar para esse problema ser um problema posterior, quando a gente estiver confirmadinho? Porque se você me perguntasse agora, Suiane, você está em qual polo? Eu posso acessar aqui e dizer, olha, a Suiane se inscreveu para o polo tal. Na hora que eu fiz a matrícula dela nessa segunda chamada, eu precisei colocar ela no polo X, porque é onde tinha vaga. Mas vai de lá que na hora que botou no acadêmico, não só o nome dela, mas o próprio acadêmico, porque alguém desistiu, colocou ela em outro lugar. Percebe? É uma rede de coisas complexas que, nesse momento, eu acho que a gente não precisa mexer muito. Lá naquele grupo você tem todo mundo. Todo mundo vai ser um grupo que eu vou manter permanente, por isso ele está até com o nome de comunidade, para ter um contato com vocês. E aí depois vocês vão se agregando conforme esses polos, conforme as tutorias, conforme as disciplinas. Tá certo? Então, Rosângela, é isso. Eu evitei fazer intervenção ou mediação, porque eu achei que foi importante o grupo iniciar esse processo. Mas pode e haverá mudanças em muitas pessoas. Thaís, o horário de 8h30 é um horário que pode ser negociado com o professor formador, mas pela experiência que a gente tem, é um horário que começou o dia, todo mundo concentra e aí foca e fica com o seu final de semana livre. Isso é bom para vocês, isso é bom para quem faz a formação, né? E faz o interstício aí, muitas vezes, quem é professor e vai ter que dar o sábado letivo, ele consegue pelo menos negociar os 2 primeiros horários, porque a ideia é que as aulas sejam sempre
de no máximo 1h30, 2 horas se estourar. Mas assim, para uma boa concentração, eu estou pedindo planejamento, né? De aula de 40 minutos para conversa, esclarecimentos e tudo. Então, 10 horas vocês já estariam ativando aí outras áreas de estudo ou da vida pessoal, porque isso também é importante, né? Então, Então, professora, desculpa, só para entender. Haverá aulas que ficarão gravadas, é isso? E as aulas todos os sábados, pela manhã. não são todos os sábados. São, vamos dizer assim, são cerca de essa disciplina que vocês vão fazer, de 40 horas, elas terão aulas ao sábado com a professora formadora. Essas aulas aos sábados serão 2 ou 3. A gente está verificando no calendário, porque tem a aula de interseção com a outra disciplina, né? Então, tem 2 de disciplina e uma de encerramento que faz a interseção para entrar o outro professor. E vocês terão encontros com os tutores, o que eu estou chamando de roda de conversa, como a gente está tendo aqui. Aí, o que é que vai ser? Qual o horário da aula com o tutor? É muito mais fácil você, no seu grupo, com 50 alunos, 55 alunos, negociar um horário do que eu com 300. Não é? Aí, com o tutor, vai ser mais fácil negociar com eles. Professor, vamos botar no... O dia melhor é uma sexta-feira à tarde. Ah, não. O dia melhor é um dia à noite, pela manhã. Com 55, é menos difícil do que com 350. Então, essa parte eu vou atribuir aos tutores e a vocês a negociação dos horários de roda de conversa. Então, a ideia é que tenha sempre esse contato, essa proximidade. Como eu disse, educação à distância não é para fazer distância, é para exatamente gerar aproximação. Perfeito. Mais dúvidas, meus amores? Uma outra minha. Tudo até aqui foi informado via e-mail, certo? Os encontros e etc. Esse modelo vai diminuir a intensidade e a frequência, porque nós vamos receber o cronograma, ou tudo ainda vai ser informado por e-mail, as aulas e etc? Boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta de gerência, que a gente já tem que começar a pensar sobre gestão, né? Tudo que é passado para vocês vai ser sempre por e-mail e pelo ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem é nossa área institucional. Na educação à distância, eu substituo ele, né? Não, eu substituo o acadêmico pelo ambiente virtual de aprendizagem. Se eu estivesse no presencial, tudo que eu mandaria pelo acadêmico, porque é o sistema oficial. Gerência. Como eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, nós estamos na EAD, ele vai tudo pelo ambiente virtual, que manda por e-mail, e comunicações por e-mail de vocês direto. Mas nosso foco vai ser sempre o sistema do ambiente virtual, que leva para o seu e-mail. Isso é muito importante. Qualquer comunicado que eu envie em um WhatsApp, ele vai estar no seu e-mail. Porque o WhatsApp não é espaço institucional. Então, esse é um cuidado que eu busco ter desde o começo e também acredito que vocês, como gestores educacionais, seja de sala de aula ou de escola, também precisam ter. Porque senão a gente embola os processos. Então, ninguém pode dizer que eu nunca falei sobre alguma coisa, porque eu vou lá e está no e-mail. Né? Isso resolve muito a nossa vida de organização. A professora só se desorganizou no horário porque ontem realmente foi uma coisa em cima da outra e eu vacilei, desculpa. Mas vai tudo para o e-mail, viu? Perfeito. Rochelle, você quer falar comigo também?
Rochelle? Gente, me digam aí quem tem mais perguntas. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente pode ir fechando o nosso encontro, porque eu vou agora encontrar os tutores de vocês. Vou agora definir quem vai ser o tutor de cada polo para que sábado a gente esteja com nossa vida bem organizadinha. A sala virtual está muito bonitinha. O material de vocês é um material riquíssimo, muito bem feito, assim, de uma qualidade que eu realmente me surpreendi. Eu falo isso em outros momentos, mas eu gostaria de registrar para vocês também. Os profissionais que fizeram são profissionais muito competentes, de um nível de criticidade, de seleção, que é muito bom. Então, a gente vai ter aí um período fértil de discussões. É claro que eu vou passar a bola para os professores formadores, mas vou estar sempre por aqui, futucando, olhando e aberta ao diálogo com vocês, tá? Vocês não vão se livrar de mim. Professora? Aderbal. Professora, só mais um entendimento da minha parte. Nós, por uma questão de organização, né, e edital, nós temos os polos, nós temos o professor, que será um professor único para todos os polos, e nós teremos em cada polo, por disciplina, um tutor. É assim? Aí eu pergunto, a atividade que for passada no polo de Oroz é a mesma atividade passada no polo Caucaia. Todas as salas, elas são exatamente iguais. Eu vou botar aqui. Todas as salas, elas são padronizadas, elas são iguais, né? Elas têm a estrutura que a gente chama de design educacional, que é montado junto com o professor formador, a partir do material didático que é recebido do governo federal, e comigo. Então, a gente faz um design que vai igualzinho para todo mundo. O professor formador porque ele consegue dar conta e fazer esse olhar, o trabalho dele é a estruturação e sistematização da sequência didática, da organização, das problematizações que chegam até vocês. E aí a gente monta a sala. Montada a sala, ele continua monitorando e orientando os tutores. Então, ele tem contato com vocês, tanto pelos tutores quanto diretamente, porque ele tem acesso. Mas quem fica direto com você é o tutor, à distância. Nós não teremos tutores presenciais, porque não foi liberado orçamento para isso. Mas, como é um curso totalmente à distância, a gente não vai ter prejuízo. Então, não é algo que nos prejudica, porque nosso curso ele só está com a previsão de TCC na presencialidade, que é um problema que, como eu falei para vocês, a gente precisa pensar a pequeno, médio e longo prazo. Esse é um problema de longo prazo, lá na frente, que a gente já começa a pensar nas estratégias agora, mas solução, não se preocupem que eu terei lá na frente. Mas que não é nada que nos atinja diretamente. Então, Aderbal, você vai ter a mesma formação de Caucaia, de Oroz, de São Gonçalo, resguardando as individualidades, porque cada grupo vai formar um coletivo, uma cognição, uma discussão, mas no seu geral a formação ela é similar, não haverá nada ofertado em um espaço que não seja no outro. Ok? Professora, e o grupo de WhatsApp? Vai ser um grupo com todo mundo ou vai ser um grupo individualizado por polo? Vai ser separado? É aquilo que eu respondi na estante, Aderbal. Eu terei o grupo com todos. E sobre o grupo de WhatsApp por polos, essa será uma definição que vai ser feita, e eu estou orientando que vocês se preocupem com isso depois de sábado, quando vocês tiverem certeza qual é o seu polo, para procurar. Já existe alguns grupos por polo feito
pelas coordenações de polo, porque os polos também têm coordenação, e pelos estudantes. Então, a gente vai futucar lá no WhatsApp e perguntar. Só que como agora você não tem muita clareza em qual polo você está, que pode não ser o seu de matrícula, aguarde um instante até você confirmar qual é o polo para poder procurar o grupo. Ok? Professora Marlene, muito obrigado pela atenção, viu? E todas as perguntas foram bem esclarecidas. Assim a gente espera continuar o tempo inteiro. E que vocês me mandem perguntas pelo meu e-mail. Assim que eu recebo, gente, eu respondo logo, sabe? Às vezes pode ser até mais fácil do que pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp é mais difícil, porque eu não sei quem você é. E não, observe que não é chatice. É porque eu não sei quem você é no WhatsApp. Eu não vou registrar no meu telefone particular 350 estudantes, que pode chegar a 400. E você me pergunta a coisa, eu não consegui fazer isso. Aí eu vou ter que lhe perguntar, quem é você? Qual é o seu número de matrícula? Não sei o quê, não sei o quê. A conversa, que seria algo para ser eficaz, se torna desnecessário. Eu estou na rua, eu estou dirigindo. Então, manda no WhatsApp, eu vejo, olha, é a mensagem do Oderbal. Vou lá no polo do Oderbal, porque eu já vou saber, né, daqui a um tempo onde é que cada um está. Vejo qual foi o problema, resolvo o problema e dou uma notícia com resolução. Tá bom? É só esse mesmo o ponto. Gente, eu vou agradecer demais a vocês a presença, a paciência, me desculpar mais uma vez e desejar um final de semana maravilhoso para vocês, tá bom? E até sábado. Sábado eu vou dar uma passadinha lá só para curiar e saio, para entregar vocês à professora Karim. Um cheiro, gente. Estão liberados. Bom final de semana. Para a gravação.